Boa noite, começa agora mais um Jornal da Fórum, nessa sexta-feira, 15 de maio de 2020. Eu sou Dri De Lorenzo. Yo soy Renato Roay, ¿qué tal? En la segunda edición, acá en nuestros estudios Fórum. Isso aí, diretamente dos estúdios de casa Fórum. Começamos agora mais uma edição deste segundo Jornal da Fórum, sempre agora de segunda a sexta, às 19 horas, trazendo as principais notícias do dia. E hoje a gente vai falar sobre a repercussão da demissão do agora ex-ministro da Saúde, Nelson Taik, o segundo ministro em menos de um mês a pedir demissão, segundo ministro da Saúde a pedir demissão. A gente vai falar disso. A gente também vai falar sobre a desistência do deputado federal Marcelo Freixo de disputar a eleição do Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre a decisão do PT de encampar o impeachment do Bolsonaro. Vamos também falar sobre o Chico César, que fez aí uma canção em homenagem às vítimas do coronavírus, e vários outros assuntos que você acompanha agora aqui no Jornal da Fórum, nesta segunda edição, aqui direta ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter. E se você quiser conversar com a gente, fazer pergunta, dialogar, pôr seu comentário, vem aqui para o YouTube que a gente consegue acompanhar o nosso chat. Aqui é legal, aqui você se inscreve, aqui você se inscreve no YouTube, porque a gente precisa de inscritos para chegar aos 100 mil, não é verdade? Aqui você dá dedada, tem gente precisando dar dedada aí, vamos dar dedada. Aqui você notifica, recebe a notificação. Muito legal o YouTube, sabia? O Facebook também é legal, para quem gosta do Facebook, o Twitter é legal. Na verdade, a gente fica na mão, né, dessas plataformas, né? Elas têm o lado bom e o lado ruim. Tá bom. Tá bom, então, mas seguir, tá bom, né? Porque a gente consegue fazer o programa e o Jornal da Fórum, né, Roberto? Agora na sua segunda edição. Vamos curtir, vamos avisar os amiguinhos. Começou a Jornal da Fórum, vamos assistir. É isso. Então, curtidas, likes, dedadas, como diz o Rovai, né? Dedadas. Boa noite, Tânia Nadais. Boa noite ao casal Democracia, a todos. Esse sujeito está chegando ao seu objetivo de matar 30 mil. Pois é, ainda não saíram os dados, Rovai, do Ministério da Saúde. Nem sei se vai sair hoje, né? Porque estamos sem ministro da Saúde. Vamos dar likes. No momento desse... Retorno. O estúdio tem dessas. No momento desse, o país ficar refém de um presidente maluco que não coloca, que demite ministro como se estivesse demitindo, sei lá o quê. Não vou nem comparar, porque é até chato com qualquer categoria. Mas é isso, ele com total desrespeito, como se ele tivesse uma empresa de telemarketing, que você pode dar curso em uma hora e, olha, sume aqui para ler esse tipo de discurso, entendeu? Não, é um cargo extremamente especializado, com todo respeito a outras categorias, mas no momento desse de pandemia, ser ministro da Saúde é quase como ser um astronauta. Você precisa ter uma formação e um tempo de preparação para poder suportar a pressão e poder tomar as decisões corretas na hora certa. Este tal de Taik não era a pessoa certa para o cargo, mas escolhido foi para fazer o trabalho dele. Está fazendo muito mal feito, teria que ser demitido por isso, não porque não quer pôr a cloroquina. Pois é. Edmir, obrigada pelo superchat, boa noite, bora dar like aí, como diz o Edmir, para a gente alcançar aí mais gente. Eu acho que hoje eu tô menos like, menos audiência, porque eu estou sem boné. É isso, Roberto. Fiquei sem boné e as pessoas estão estranhando o Facebook, o YouTube não está mostrando para todo mundo. Deve ser. Cabeludo, sem boné. Esse careca não fala isso. Vamos lá, Rovai, vamos começar aí por a notícia de que o PT decide entrar com o pedido de impeachment do Bolsonaro. Depois de semanas de discussão sobre o Fora Bolsonaro, o Partido dos Trabalhadores decidiu elaborar um pedido de impeachment em conjunto com juristas, movimentos sociais e diversos outros setores da sociedade civil e anunciou que lutará pela aprovação de uma PEC que garanta novas eleições em caso de afastamento do presidente, impedindo assim que o Mourão assuma o cargo. A gente tem um trechinho de uma fala da presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, sobre essa decisão hoje que foi na Executiva Nacional.
Vamos ver, depois você comenta essa decisão, beleza? Então solta o vídeo, Tati, da Gleisi Hoffmann. Hoje o PT decidiu que entrará com um pedido coletivo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Vai ser uma grande articulação com um conjunto de movimentos sociais, populares, organizações da sociedade civil, comunidade jurídica, representantes da comunidade jurídica e também partidos de oposição. E a nossa ideia é fazer a entrada desse pedido na próxima semana. Acreditamos que até lá nós tenhamos adesão de várias entidades, muitas já têm nos procurado, já têm se colocado à disposição desse movimento, entendendo, igual ao PT, igual ao PSOL e outros partidos da oposição, que com este governo não dá mais. Hoje ele troca o ministro da Saúde. Entretanto, não adianta trocar ministro da Saúde se não trocar o presidente da República. O presidente que afronta os governadores, afronta prefeitos, desestabiliza o processo, não dá resposta à crise imensa que nós estamos vivendo e não tem condições, nem capacidade administrativa e humana de conduzir o país. Briga com todo mundo e não protege o povo brasileiro. Aí, a fala da Gleisi Hoffmann justificando o pedido de impeachment e agora a decisão de que agora o PT vai encampar o fora Bolsonaro, e tinha essa discussão, né, Rovai, de que o Congresso não poderia perder tempo com impeachment, porque tinha muitas coisas para aprovar para proteger a população do coronavírus. O que você acha, Rovai? Eu acho que o pessoal está preocupado com o meu boné. Eu fui pegar o boné. Aí eu peguei o boné. Agora tem gente elogiando que o cabelo tá legal, tá vendo? A Adri falou, não, você tá passando vergonha com esse cabelo. Pô, um cabelão aqui, meu. Aí, boné da classe trabalhadora. É o seguinte... Ai, meu, lá, a gente é um jornal sério. Obrigado, Ronaldo Sato, membro aqui. O lance é o seguinte, ela tem razão, a Gleisi, né, nessa fala dela. Não adianta, aliás, assim, a fala da Gleisi, eu vou traduzir pro Tati quebra-barraquês, que é: não adianta tocar as rodas da carroça se o jumento continua o mesmo. Então, não adianta trocar os ministros do governo se o Bolsonaro continua presidente. Tati quebra-barraco. Isso para você, todos os discursos podem se resumir nisso. Não adianta trocar as rodas da carroça. Que separou? Separamos nesse tweet. Então, você quer por agora? Não, depois. Tem ordem agora, o jornal tem agora ordem. O jornal tem ordem. Agora a coisa aqui é outro papo, gente. Tem ordem. Então, assim, viva a Tati quebra-barraco, nossa filósofa da periferia. É isso aí, Rovai. E olha só, acabou de sair acabaram de sair os dados atualizados do coronavírus. Nas últimas 24 horas foram 824 novos óbitos, agora já são 14.817 mortes confirmadas de coronavírus, são 15.305 novos casos registrados e 218.223 casos confirmados. Passa para a redação. Já passei, o pessoal daqui a pouco já está no ar. Então, a gente já tem tudo que vocês veem, tanto no Fórum 11:30 quanto aqui, está lá no site da Fórum. São matérias que a gente pega no site da Fórum e traz aqui para o debate. www.revistaforum.com.br. Opa! É isso aí. E, Rovai, era de se esperar, né? Não tem surpresa nenhuma nesses nós números, entramos, né? Eu errei. Eu falei que a gente chegava na casa do milhar essa semana, quer dizer, tem amanhã, ainda de sábado, é o 7º dia, né? Foi o dia que Jesus descansou. As pessoas pensam que o 7º dia é o domingo. O domingo é o primeiro. Segunda é o segundo. E o sábado é o 7º dia. E então temos o 7º dia, quem sabe bata no milhar. Mas ficou perto, né? Chegamos a 881 nessa semana, e a semana que vem é a semana da casa do milhar, na minha opinião. Vamos ter praticamente todos os dias na casa do milhar. Pois é. Fiquem em casa. E o pessoal aqui está questionando, será que o impeachment não é viável, vai? Será que... O impeachment, gente, precisa de voto no Congresso. O que pode acontecer
se tiver um crime grave de responsabilidade do Bolsonaro, o Supremo pode abrir o processo e afastá-lo. Eu acho que nós não temos as condições criadas para isso ainda. Tenho dito isso no Congresso. Isso é uma coisa. Uma coisa é as condições não estarem criadas ainda no Congresso, no Parlamento. Outra coisa é o movimento social, sindical, os partidos de esquerdas, as frentes todas que existem, não estarem na rua, ou nas redes, nesse momento, ou nas instituições, ou em todos os espaços, pedindo impeachment por responsabilidade para com o país. Tem um momento da sua vida que você não decide apenas por conveniência, mas por necessidade e por amor à pátria, por amor aos homens e mulheres que habitam esse espaço de terra, né? A todas as pessoas que estão sofrendo por conta desses desmandos, algumas que estão sofrendo e mesmo assim estão mitando, estão mugindo com o mito. Então, mesmo assim, por elas também, por amor a essas pessoas, muitas vezes, que têm ausência de compreensão da realidade, que estão enganadas por mercadores da fé, ou como aquele padre sádico que levou as crianças na frente do Palácio do Planalto para dizer não, não, não. A gente mostrou o vídeo aqui para falar, para distribuir, para falar não ao que ele chama de ideologia de gênero, e como para pastores que também fazem esse mesmo tipo de trabalho, de ilusão, iludindo as pessoas e, às vezes, arrumando pequenos favores para poder mantê-los ali como seu rebanho. É exatamente isso o termo que eles usam, rebanho. Então, seja por todos esses, nós temos que lutar pelo impeachment. Lutar pelo impeachment é fundamental, fundamental, independente se ele vai se realizar ou não. Pois é, tem comentários das nossas membras aqui, a Flávia Moraes, com Maia fazendo reunião com o Bossal, fica difícil vir do Congresso, e a Elza Vieira diz que a correlação de forças ainda está fraca para esse momento. Nós temos que fazer a correlação de forças ficar forte. É isso aí. Seguimos aqui, a gente tem notícia do Rio de Janeiro, eleições deste ano, o deputado federal Marcelo Freixo desistiu da candidatura à Prefeitura do Rio. Freixo disputaria o cargo pela terceira vez, após ficar em segundo lugar nas eleições de 2012, contra o ex-prefeito de Eduardo Paes, e de 2016 contra o Crivella. E a última pesquisa Ibope sobre as eleições no Rio, divulgada em dezembro de 2019, apontava um Freixo em segundo lugar nas intenções de voto. Atrás do Paes. Isso. A proposta do deputado para 2020 era formar uma frente de esquerda que tinha o apoio do PT, mas tinha resistência de outros partidos. E no dia 11 de março, o blog do Rovai havia adiantado que o deputado poderia desistir, né, Rovai? Fomos os primeiros a falar disso, né? O blog deu isso no dia 11 de maio, 11 de março, abriu 60 dias atrás. Na época, meu amigo, o presidente do PSOL, Juliano, falou: pô, tá querendo ferrar o PSOL? Isso aí não é nada. Eu falei: olha, eu conversei com um candidato. O Freixo me disse isso, não foi ninguém. Rapaz, eu falei: o Freixo me disse que ele pondera hoje a possibilidade de se deixar a candidatura, porque não se sente seguro no PSOL, porque o PSOL está boicotando a candidatura dele. O PSOL do Rio, aí o David, que é o marido do Glyn, e o Cinco, que é um histórico militante do PSOL lá da Marcha da Maconha, acho que os dois são vereadores, lançaram candidaturas, pré-candidaturas, para sediar o Freixo, para ele não ser um candidato, não poder ser candidato do partido por unanimidade. É uma falta de responsabilidade política desses dois moleques, falar português claro, entendeu? É molecagem. O Freixo, o PSOL, precisa do Freixo, inclusive, para se constituir como partido, para ter votos e acumular votos nessa eleição municipal, para não correr o risco de ser eliminado enquanto partido daqui a um tempo. Aí eles fizeram essa molecagem, o Freixo estava puto da vida, certo? O Freixo estava
não tinha o apoio que precisava dentro do PSOL, como ele ia construir uma frente? O PT falou, vamos nessa, mas o PSOL vai vir ou não vai vir? Você não consegue mandar no teu partido, Freixo? Não tem lá quem enquadra esse pessoal? Manda para os quinto. O David virou deputado. Não, a democracia interna está aí. O Freixo sai, manda o David, os 5 saem candidato a prefeito agora, pessoal. Faz isso, escolhe um dos dois. Pois é, e nessa publicação do dia 11 de março, do blog do Rovai, você trazia uma frase do Freixo, que no momento desses não fazia sentido sair dividido nas eleições, e que o Freixo não pode entrar em mais de 50 bairros no Rio, segundo a polícia, por risco de morte. Ele anda com segurança, Adri. O Freixo tem segurança armada do próprio Estado, por isso que ele não pode perder o mandato, desde que ele enfrentou as milícias lá atrás. Né? Ele fez a CPI das milícias no Rio há coisa de 15, 20 anos. Então, a Marielle, tem gente que acha que foi um recado para o Freixo, inclusive, porque como ela não tinha proteção, ela foi a vítima. Há esse tipo de especulação, inclusive. E para o Jean. Que deixou o Brasil, né, por conta dessas ameaças. E só para a gente ir encerrando esse assunto, em novembro de 2019, o Freixo havia confirmado a sua pré-candidatura, anunciando, inclusive, com o apoio do ex-presidente Lula na disputa. Então, seguiremos acompanhando, a gente até entrou em contato. Eu tentei falar com o Marcelo Freixo, é um cara que eu tenho muito carinho, ele sempre tem posições muito sérias, e às vezes divergimos como se todo mundo diverge. Né? Eu tenho posições dele que eu não corroboro, e tem posições minhas, certamente, que ele também não corrobora. Vamos, então, falar agora sobre a demissão do Nelson Taik, Rovai, por menos de um mês no cargo. Agora é o ex-ministro da Saúde, Nelson Taik. Ele fez um discurso de despedida hoje à tarde e falou por menos de 10 minutos, saiu sem responder perguntas dos jornalistas. Ele disse que a vida é feita de escolhas e que hoje ele escolhia sair. Disse também que não é fácil dirigir um ministério em um momento como esse. E antes desse breve pronunciamento, o Taik teria dito na CNN, segundo a CNN, que não iria manchar a sua história por causa da cloroquina. Então ele sai aí com um pronunciamento tão curto quanto a sua gestão de menos de 30 dias, Rovai. Ele saiu como entrou, ou seja, não significou um zero à esquerda. Um cara que aceita, naquele momento, ser o ministro do governo Bolsonaro, já demonstra para que veio, né? E aí ele aceitou ser um ratinho no governo. O cara que chegava, tem esse ministro aqui, que é o 02, ele fala direto comigo, não precisa falar contigo, fala comigo. Aí eu vou colocar fulano, beltrano, ciclano, meter um monte de nego do Centrão e dos milico dentro do governo, loteou o governo e ficava esse cara com cara de espantalho, parecendo aqueles bonecos de posto de gasolina balançando atrás das coletivas. Ele ficava assim, ó, ele olhar, parecia um fantasma abduzido, sei lá, enfim. E ele não fazia nada, atrasava, falava nas coletivas, Bolsonaro dizia, vai ser sim, vai ter não falou besteira, quem manda sou eu. Olha, cara, esses caras são tão machos, são tão autoritários, são tão peitudos, eles tratam mal paciente, eles falam que tinha paciente reclamando desse sujeito. Teve 2 pacientes que nos procuraram reclamando dele, de forma como ele tratava os pacientes. E aí chega lá e vira um cachorrinho de pelúcia para um ser estrupício como o Bolsonaro. Aí não tem coragem de dar uma sapatada, ficar quieto. Bem feito. Se é isso, tchau, querido. Precisa de tchau? Tchau. Pois é, vamos falar da repercussão, Rovai. Teve muita gente que se manifestou sobre a demissão, pedido de demissão do Taik. De volta a Transilvânia. Adorei, Gerinaldo. Tá, mas o Família Addams, ele deve ser um dos personagens da Família Addams. Mas vamos lá, a gente separou alguns tweets para mostrar para vocês. Tem o ex-ministro da Saúde, ex-ministro tão perto, né? Depois de menos de um mês. Quero falar do Padilha, depois que ele... aí depois a gente vai ter um vídeo do Padilha aqui. Mas o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse que oremos, força SUS, ciência, paciência e fé. Cara, olha só, deixa eu lá.
oremos, força SUS, ciência, paciência e fé. Porra, ciência, paciência, oremos, força SUS. Catar coquinho, Mandetta. Porra, é ciência, mano. Que ciência, fé, oremos. Sabe, temos que fazer as coisas acontecer. Tu também foi outro que fez muito blá, 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 brigou bastante com o Bolsonaro, mas o que aconteceu com os prefeitos e governadores? Ficaram esperando chegar lá, nem termômetro nas prefeituras os caras receberam. Não receberam recursos, não receberam os aparelhos de respiração, respiradores, enfim, nada. Quanto mais hospital de campanha, etc. E o ex-candidato à presidência, ex-ministro da Saúde, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse: quem será o próximo ministro da Saúde? Tanto faz, enquanto Bolsonaro estiver presidente. E outro que se manifestou foi o Sérgio Moro, também ex-ministro agora, né? O Moro disse: cenário difícil em plena pandemia, 13.993 mortes até ontem, números crescentes a cada dia. Cuide-se e cuide dos outros, disse o Sérgio Moro. Guilherme Boulos, líder do MTST, ex-candidato à presidência, também disse: Taik jamais assumiu o Ministério da Saúde. O Brasil está nas mãos do gabinete do ódio e das testemunhas da cloroquina. E eu separei da Tati Quebra-Barraco, que o Renato falou agora no começo do programa: não adianta trocar as rodas da carroça quando o problema é o jumento que conduz. E a gente tem aí o vídeo enviado especialmente para o Jornal da Fórum do ex-ministro da Saúde, deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha. Vamos ver então o comentário do Padilha. A exoneração do ministro da Saúde, que ficou 29 dias no Ministério da Saúde, sequer aprendeu sobre o SUS, porque ele não conhecia o SUS, é mais um passo do projeto genocida de Bolsonaro. A postura e a atitude de Bolsonaro é uma postura de quem não quer nenhum obstáculo nas suas ideias genocidas, de desprezar a vida, não investir no fortalecimento do SUS nesse momento e, sobretudo, tentar mais uma arma de propaganda, que é a distribuição em massa de um medicamento onde nenhum estudo comprovou a sua eficácia clínica nesse momento. Bolsonaro aposta na seguinte operação de marketing. Como ele sabe que quando uma pessoa pega a Covid-19, a chance dela maior de sobreviver é maior do que morrer, ele quer provar para essa pessoa que ela sobreviveu porque tomou cloroquina. Ou seja, ele programa uma distribuição em massa desse medicamento, como se fosse mais um argumento para colocar as pessoas, sobretudo os trabalhadores, a maioria da população, em marcha nas ruas, numa marcha que vai levar a muitas mortes, vai levar a muitos trabalhadores de saúde infectados, trabalhadores civis essenciais infectados, vai aprofundar o colapso de vários sistemas de saúde e vai colocar em marcha milhões de brasileiros, só que uma marcha para a morte. Então tá aí o comentário do Alexandre Padilha sobre a saída do Taik e essa defesa insana do Bolsonaro pela cloroquina, Ruvai. Não, bom, acho que o que eu achei mais interessante de tudo que o Padilha disse, e a Hannah Arendt dizia exatamente isso quando falava do fascismo, das táticas do fascismo, eles constroem, a partir das suas mentiras, uma promissória, uma verdade com nota promissória a ser vencida. Por exemplo, você persegue os judeus, transforma eles em perseguidos, tira trabalho, tira emprego e fala: olha, eles são assaltantes, por isso que a gente está fazendo isso. Eles não eram. Mas aí chega um momento que o cara está tão detonado, destruído, que se ele não roubar um pão na padaria, ele não come. Então ele vira. É a mesma coisa do que eles estão fazendo com os governadores e prefeitos. Ele está forçando uma situação.
vai ter crise econômica, não está fazendo nada para mudar a possibilidade de não ter crise econômica, e aí ele quer jogar na conta dos governadores e prefeitos a crise econômica. A história da cloroquina é mais bizarra. É claro que a profecia se confirmará. Muita gente vai ser curada. Pô, Padilha está dizendo, 95% se cura. Então, se você der cloroquina, o cara se curar, foi a cloroquina. É a tática das igrejas evangélicas e muitos. Olha só, o cara arrumou um emprego, veio aqui, arrumou um emprego. Alguém vai arrumar, uma porcentagem vai arrumar. Esse tem que dar o dízimo. Então, assim, a pessoa se cura porque se curou no médico. Mas vai lá, foi o pastor. Como diz a médica do Luca, né? Às vezes fala assim, vem cá, às vezes, quem sabe, a gente ajuda alguma coisa, né? Em geral, sempre são as outras coisas. Então, pode fazer a vontade das outras e saibam que foi ela que resolveu. É uma forma materialista, dialética de ver o mundo que me agrada bastante, inclusive. Em relação a isso, essa questão do Padilha, me parece que o risco é esse. As pessoas vão começar a receitar cloroquina e, óbvio, as pessoas vão melhorar. Algumas vão morrer. Então, quem morreu vai ser muito menos de quem sobreviveu. Agora, o Padilha está disputando, nesse momento, aí, uma prévia acirradíssima contra o Gilmar Tato. O Gilmar Tato era franco favorito. Tentaram lá um meio golpe no diretório do PT e conseguiram, de alguma forma, porque era para ser uma prévia com todos os filiados do PT de São Paulo. Aí tentaram fazer uma prévia para 60 pessoas do diretório municipal, que era o golpe com cara de golpe, rabo de golpe, dente de golpe, tudo de golpe, para só nomear o Tato candidato. Eu não tenho nada contra o Tato, mas acho isso vergonhoso. Eu não aceitaria ser candidato nunca nessas condições. E aí forçaram uma prévia para 600 nomes de pessoas, só dizendo que não dá para fazer consulta eletrônica para mais de 600 pessoas, para todos os filiados, que não tinham os contatos. Conversa para boi dormir. Se tivesse a prévia hoje, todo mundo disse, se fosse ampla, geral e restrita, com todos os nomes, eu conversei com muita gente, todos dizem o seguinte, o Padilha ganhava de 60 a 40 no mínimo, sendo que no começo o papo que era 70 a 30 para o Tato, contra todos os outros candidatos. E mesmo nessa dos 600 nomes que deve existir hoje, amanhã, eu não sei direito, o papo é que está pau a pau, cabeça a cabeça, 300 para cada lado, são 620 e 20 indecisos. Deve sair, então, o candidato a prefeito de São Paulo do PT. Se for o Tato, abre uma crise. Vai acontecer o que aconteceu com o Freixo em São Paulo. O Freixo, na minha opinião, ele não está deixando de ser candidato do PT, do PSOL. Ele está saindo do PSOL. Isso dele não vai ser candidato agora para sair depois. Ele está abrindo mão, acho que, do PSOL. Então, não dá. Se eu não posso ser candidato a prefeito, se eu não é votado num partido pequeno, ter levado o partido a tudo isso, e não sou unanimidade para ser candidato a prefeito, o que eu faço nesse partido? A minha interpretação do gesto do Freixo é que ele está sendo... E se o Tato for candidato, eu já ouvi de pessoas que eram pré-candidatos que vão apoiar outros candidatos pelo processo como se deu. Algumas pessoas, dirigentes importantes, sinalizam apoio ao Boulos e outras ao Márcio França. Pasmem. Pois é, vamos seguir acompanhando então, que hoje será que o resultado sai hoje ou amanhã, eu não sei. Tem várias pessoas aqui falando, no Pará, a Carol Senhoroto já estão distribuindo cloroquina preventivamente, também falaram aqui no chat. Guaratinguetá, cidade do Vale do Paraíba, também já anunciou que irá utilizar a cloroquina para tratar os pacientes na primeira fase da infecção do novo coronavírus. Então, aí é o efeito do Bolsonaro na defesa da cloroquina, Rovai. É isso. Eu vi esse prefeito de Guaratinguetá. É um charlatão. É um charlatão como o Bolsonaro. Se não gostou, processa. Vamos lá. E, continuando a repercussão aqui da demissão do Tai, que tem o The Guardian e o Washington Post repercutiram a demissão do agora ex-ministro da Saúde, e destacaram o fato que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu, em menos de 2 meses, perder 2 ministros da saúde em meio a uma das maiores crises mundiais de saúde, Rovai. 2 ministros em 2 meses. Aí, segundo o Washington Post, as repetidas mudanças no comando das políticas de saúde no Brasil chegam em um momento particularmente crítico para o Brasil, com o país enfrentando o pior surto de coronavírus no hemisfério sul. Mais de 200 mil pessoas foram infectadas, das quais 14 mil morreram. O sistema de saúde público
mostra sinais de colapso em várias cidades. Já o The Guardian diz que Taik foi humilhado publicamente quando descobriu durante uma entrevista coletiva que o presidente havia emitido um decreto que classificava academias, salões de beleza e barbearias como serviços essenciais, Rovai. Nós estamos sendo humilhados internacionalmente, Dri. Todos os dias são aí notícias no mundo inteiro colocando o Bolsonaro como um dos piores presidentes da República do mundo, ponto. Aí, eu acho que sabe que a audiência não está boa, porque o take é muito feio. Está aparecendo muito esse take. Tira o take! Tira. E, Rovai, e depois da demissão, o Bolsonaro se encontrou com uma médica que é defensora da cloroquina. Exatamente, a oncologista Nise Yamaguchi. Que era cotadíssima para ser ministra do Bolsonaro antes. O take pareceu como zebra, era essa Nise. Todos os bolsonaristas pediam a Nise, fizeram movimento, vem a Nise. Aí apareceu o Take, que é uma pessoa que também não tem a menor condição de ser ministra da Saúde. Fala patavina, é outra charlatã, porque é isso, cara. A medicina não é uma... Primeiro que biologia não é uma ciência exata, as pessoas se enganam. Medicina não é ciência exata, então tem muito médico picareta. Aparece esses caras vendendo a salvação para você, desconfie. Se todos os outros médicos falam não existe salvação e aparecem um dizendo use esse negócio, esse creminho no olho que você cura teu câncer. Fala, não dá, alguma coisa tem de errado. Tome barba de cabelo de tubarão que tu vai ver que não dá. Então, a não ser que o cara seja um gênio que depois as pessoas vão se dando conta, não é o caso da Nise. Pois é, e aí estão perguntando, será que o Osmar Terra assume? Tem também o general Eduardo Osmar Terra tem aquele Pazuello. Probleminha lá que eu falei no Fórum Z6. Aquele probleminha. Mas enfim, tem o general que é o número 2 da pasta, né? Eu apostaria no general, agora acho estranho ele chamar Nise. Então. Né? Porque porque a base dele preferia a Nise. Mas do ponto de vista da lógica do que é o governo, hoje ele teria que colocar um general, ficar ali, porque ele precisa de alguém que tenha algum carisma público. Não é. Geral e carisma são duas palavras que não cabem na mesma frase. É isso aí. Gente, likes aqui para a gente alcançar aí. Precisamos passar dos 500, gente. Bota no grupo da família. Vai lá! Quer ver um programa legal? Aqueles bolsonaristas vem tudo aqui. Tá dando dislike. Gente, dedada, por favor. Dedada. E inscrevam, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva aqui no canal da Fórum para a gente passar os 100 mil, né, Rovai? O general não é médico, é técnico. Não, general é general. Essa coisa de que assim, você é médico e virou general, você entra no exército, a tua profissão de origem, ela se perde no processo, gente. Você vai ficar batendo carimbo, é uma coisa assim, ser médico ali, só se for médico do hospital militar, nem isso ele era, para chegar general, o cara não vai ser médico do hospital militar, ele virou general. E ele seguiu a carreira militar, estudou para militar e fez medicina também, se é que fez, eu não sei se fez. É isso aí. E sabe quem que se candidatou a ser o novo ministro da Saúde do governo Bolsonaro? Aquele cirurgião plástico Robert Ray, Dr. Ray. Ele gravou um vídeo num avião de primeira classe, um vídeo pedindo para que o presidente Jair Bolsonaro o nomeie como novo ministro da Saúde. Então vamos ver o vídeo, Rovai? Solta o vídeo, Tati. Então, gente, eu trago ideias de fora. Os Estados Unidos abrem hoje. E o Brasil. Então, gente, vão proteger a economia. A economia destruída, o Brasil cai pior que o terceiro mundo. Aqui fala o Dr. Ray e peço que eu seja cogitado para ministro da Saúde. Eu trago ideias novas, como, por exemplo, o anticorpos. O anticorpos que Israel está produzindo como injeção. Que tal o Remdesivir, um medicamento que está tendo muito sucesso. Então, gente, abrimos o Brasil, 100% apoio o presidente Bolsonaro. Quero ser considerado, sou cidadão, também tenho direito de pedir para ser considerado ministro da Saúde, porque o Brasil está em queda livre. Muito obrigado, Brasil. Amo vocês, não quero nada do Brasil. Amo vocês, estou muito preocupado com a situação brasileira e o mundo
está começando a criticar o Brasil. São entre os 5 países mais criticados do mundo. Vamos mudar isso. Obrigado. Está começando a criticar o Brasil. São entre os 5 países mais criticados do mundo. Vamos mudar isso. Obrigado. Tá aí, então, o candidato a ministro da Saúde, Rovai. Será que ele tem chance? Sempre, às vezes, quando tá ruim, você fala, não dá para ficar pior, mas sempre é possível ficar pior. Pode aparecer um doutor Rei. Cara, eu não consigo. Você viu como ele põe a máscara? Igual o Bolsonaro, pronto, já pode ser ministro. Não sabe pôr a máscara, igual o Bolsonaro, ele pode ser, então, ministro da Saúde. Pois é. É terrível, gente. E é isso, óbvio, esse cara está fazendo palhaçada para ganhar seguidor, está voltando nos Estados Unidos, de Miami, no voo, na primeira ele classe. Mora nos Estados Unidos, né? Bizarro. Gente. E a gente tem também, já que a gente está falando aí de médico, a mãe do garoto que teve o nome usado por Bolsonaro, Rovai, trabalha no Hospital das Forças Armadas. Veja só. Isso é muito estranho, Dri. Por que o pseudônimo utilizado pelo Bolsonaro seria o de uma major, né? Maria Amélia seria do Alves. filho de uma major que trabalha no Hospital Militar das Forças Armadas. Eu, sinceramente, quer dizer, esse menino fez o teste? Porque, Dri, pode ser assim. Eu não testei, eu vou pegar um nome de alguém que testou e vou dizer que esse é meu pseudônimo. Fala com a major Maria Amélia Alves da Costa Ferraz que ela deixa, porque o filho dela fez o teste aqui. Você entendeu a doideira? Pode ter sido isso, porque não faz o menor sentido. O filho da major, gente, isso é gravíssimo. Isso é uma bomba. Um é o filho da major e outra é o filho do dono de uma farmácia de manipulação. Imaginem que eles tenham feito os testes. O pai do filho da major é o dono da farmácia. Ah, então, esse dono da farmácia falou, olha, meu filho, não sei por quê. Vejam. Ele disse que o filho não fez. O filho não fez o teste. É muito estranho essa história. Tá muito mal explicada. Muito mal explicada. Muito mal explicada. Tem caroço nesse angu. Porque o nome do exame aparece com o filho da major. Avisa o pessoal que eu já pus boneca, eles podem vir. Pode vir. Vamos chegar aos 500. Isso aí, Rovai. Já que a gente vai falar dos 500 dias do mandato do Bolsonaro, que fez hoje campanha, Rovai, com selinho e tudo para comemorar os 500 dias de mandato do Bolsonaro. Eles lançaram um vídeo institucional onde eles dizem 500 dias de muito trabalho e eles falam ainda, desde o início tínhamos 2 compromissos, defender a vida e preservar os empregos, a dignidade da vida. Defender a vida, eles estão defendendo a vida. Por isso que está morrendo gente como não está em outro lugar do mundo, só nos Estados Unidos. E eles organizaram ainda uma entrevista ministerial com a Damares Alves, da Mulher, Direitos Humanos, General Walter Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, e o General Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Ninguém da área da saúde já foi convocado. E nessa reunião, Guedes minimizou a tragédia na área da saúde por conta da pandemia e disse que a pandemia trouxe uma bênção ao comentar sobre as exportações de matéria-prima que o país tem realizado. Uma bênção. A bênção, gente, nós estamos com uma pesquisa fora em andamento. São 1000 questionários. Hoje eu recebi uma parcial de 770 questionários, Dri. É assustador o número de pessoas que perderam emprego. Vou dar um número aqui, primeiríssima mão para você. Aproximadamente 8% dos entrevistados dizem que perderam o emprego depois do coronavírus, por conta do coronavírus. São 8% do país. É assustador. Assustador. Esses dados que a gente tem usado aí de desemprego, eles estão desatualizados. Eles estão vendo o retrovisor lá atrás. As coisas estão muito mais graves. A gente vê pelas
dificuldades de amigos, colegas, parentes que estão precisando de dinheiro emprestado, dinheiro não sei o quê, dinheiro para pagar uma conta, porque as pessoas não têm de onde tirar. Ou tiveram um salário reduzido, ou foram demitidos. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu conheço que são garçons. Esses caras estão desamparados. Aqueles que trabalhavam de bico não recebem nada. Por quê? Porque os restaurantes estão fechados e os donos dos restaurantes estão endividados e não têm nem como pagar. Principalmente os restaurantes médios e pequenos. Não é por maldade do dono, Dri. A gente sabe disso. Temos muitos amigos que são donos de pequenos restaurantes e bares similares. O que é registrado já foi demitido. Aí você pega os grandes, que nem aquela que é um grupo empresarial lá, Fogo de Chão. A Fogo de Chão está demitindo as pessoas e não está pagando os direitos trabalhistas. Estão mandando os funcionários ir pedir, processar os governadores para que eles paguem os coisas que não vão pagar. Estão dizendo isso. São os descarados, canalhas. Entendeu? E esses garçons, só no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foram 900 demitidos das churrascarias Fogo de Chão no Rio de Janeiro. Não está fácil. Obrigado, Bolsonaro, obrigando a usar cloroquina em pacientes. É isso que ele quer fazer. É isso que ele está querendo fazer a partir da demissão do Take. E você falava de garçons, os garçons ficaram de fora. Hoje temos, daqui a pouco temos fórum debate, estamos aqui enrolando. Não, mas só para... Você falou dos garçons, os garçons ficaram de fora do auxílio emergencial também, o pessoal comentou. Garçons, manicures, ficaram todos de fora, as categorias aí que precisariam desse auxílio porque estão realmente paradas e ficaram de fora, Rovai. Ainda da cloroquina, nessa entrevista para comemorar os 500 dias de governo, o ministro-general Luiz Eduardo Ramos, Rovai, defendeu o uso da cloroquina e debochou dos cientistas e citou a sabedoria popular. Ele disse assim: nós não somos médicos, não tem nenhum médico aqui, mas tem uma expressão na sabedoria popular. O que está se verificando de companheiros que nós já conversamos é que assim que tem o sintoma, ele procura um médico e está funcionando. Façam uma pesquisa, as pessoas estão sendo curadas assim. Por isso que tem mais de 14 mil mortos no Brasil. Né? Evidente. Por isso que o Brasil é um dos países recordistas de mortes. Olha só, daqui a pouquinho, às 8 horas, a gente vai acabar rapidinho. Ainda tem mais uma notícia aqui para a gente acabar, mas deixa eu falar antes disso. Vai ter às 8 horas em ponto, a Ingrid está trazendo várias pessoas interessantes para entrevistar. Aliás, ela já marcou com a Manuela Dávila e com a Haddad. Semana que vem, então, Haddad, quarta-feira, às 20 horas. Haddad com a Ingrid lá, quarta-feira. Anota na sua agenda aí, agenda de lives da Fórum. E hoje, daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, às 8 horas, ela vai estar com Beto Vasques, que é fundador do Podemos, Partido da Espanha, um brasileiro que estava lá e ajudou a fundar o Podemos. E a Ivana Bendes, que é a minha querida, que está na UFRJ, ela está num cargo, sempre cargão. Né? Ela não é diretora da ECO nesse momento, acho que ela está na diretoria, numa vice-presidência da UFRJ, é uma queridíssima, é divertidíssima, vocês vão adorar, além de ser, obviamente, inteligentíssima. Então, foi da minha banca de doutorado. Que chique. Chique no talo. Então, não percam. Olha só, hein, obrigada pelo superchat. Hoje o Padilha e o Temporão deram ótimas entrevistas à CNN, o Barros, ministro do Temer, também deu, e foi muito contraditório. Está querendo se candidatar a ministro do Bozo, mas elogiou os mais médicos. Tá certo. E a gente, Rovai, preparou aqui para encerrar o Jornal da Fórum de hoje, uma homenagem de uma canção do Chico César, que faz uma homenagem às vítimas do coronavírus, chamada de Inumeráveis. Ele diz: se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Ele dá a melodia a um poema escrito pelo poeta cearense Braulio Bessa, a partir do perfil Memorial Inumeráveis, que publica nomes e as histórias sobre as vítimas da pandemia, Rovai. Vamos ouvir. E vamos, então, deixando vocês com a Ingrid daqui a 15 minutos no Fórum Debate. Ingrid e Ivana e o
Beto Vasques. E amanhã a gente volta para o Fórum 11h30, às 11h30, né? Perfeito. Beijos a todas, beijos a todos. Beijos. Ficamos com Chico César agora. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. E Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez 3 faculdades e ganhou medalha. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Irama Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Norberto Eugênio era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Melo não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, 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 oh. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Wilma Bassete, voz especial, pros netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé do quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Oh, mangasando de que o babo, o manga de se gamane, sama o.
espero que nos consigam tocar.